Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. É seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. O Brasil faz os últimos ajustes antes da hora do voto, mas está preparado para as eleições de domingo. Para cada estado, um planejamento foi montado. A preocupação com a segurança na hora do voto é extrema entre as autoridades e qualquer irregularidade poderá ser denunciada. O Ministério da Saúde lança campanha de conscientização sobre a doação de órgãos no país. Apesar de ser o segundo país que mais realiza transplantes no planeta, a fila é de milhares de pacientes no Brasil à espera dessa chance para uma nova vida. Em nova estimativa do mercado financeiro, no relatório Focus desta semana do Banco Central, pela primeira vez a inflação fica abaixo dos 6% para este ano no país. Enquanto isso, ao consumidor, os juros do cartão de crédito seguem em assustadora disparada. Chegaram a quase 400% ao ano em agosto, o maior índice dos últimos 5 anos. Você vai ver hoje aqui no Pauta Aberta também a luta de ambientalistas no combate à chamada pesca de arrasto, que destrói o habitat de milhares de espécies de animais no Canal da Mancha. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. O Brasil faz os ajustes finais para as eleições de domingo. No dia 2 de outubro, você vai escolher quem quer para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Já está pronto para essa missão? Para garantir todo o aparato de segurança nos bastidores dessa celebração à democracia, cada estado está se preparando para que tudo corra bem e sem surpresas no fim de semana. O primeiro turno das eleições 2022 é neste domingo, 2 de outubro. Para garantir o processo democrático, cada estado tem um esquema de segurança. No Paraná, equipes das polícias civil, militar, federal e rodoviária federal vão atuar juntas. Até mesmo agentes particulares de segurança foram contratados para acompanhar a votação. Todos os cartórios eleitorais do estado do Paraná terão o serviço do segurança particular. Ficarão desde sexta-feira até segunda-feira, junto ao cartório eleitoral, não à sessão. A PM deve manter policiais de prontidão próximos aos locais de votação. O Ministério Público também fica de plantão durante todo o período. Qualquer irregularidade pode ser denunciada aos promotores eleitorais. Pessoalmente, o eleitor pode se dirigir para fazer a sua denúncia de irregularidade de ilícitos eleitorais ou mesmo para tirar dúvidas. Fora isso, daí nós temos os canais mesmo. A nossa página na internet da Procuradoria Regional Eleitoral. Também nós temos o site do Ministério Público Estadual, que fale com as coordenadorias eleitorais. A votação começa às 8 da manhã e o eleitor precisa escolher 5 candidatos. O primeiro é o deputado federal, com 4 dígitos. Em seguida, deputado estadual, com 5 números. Depois, senadora ou senador, com 3 dígitos. Governadora ou governador, com 2. E presidente, também com 2 números. É importante levar uma colinha por escrito, num papel, porque não vai ser permitido entrar com o celular na cabine de votação. O eleitor deve levar o seu celular ao local de votação. O título digital, também conhecido como e-título, ali se encontra. Todavia, não poderá ele adentrar no local onde ele efetuará o voto, ou seja, a cabine de votação. O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Quem precisar justificar a ausência precisa fazer isso pelo aplicativo e-título. Não haverá postos de justificativa nas sessões eleitorais. O mercado financeiro tem expectativa de que a inflação fique abaixo dos 6% este ano. Já é a 13ª queda seguida no índice da inflação, de acordo com o Banco Central. Os números foram divulgados esta semana no relatório Focus do Banco Central. Mais de 100 instituições financeiras foram pesquisadas. Esta é a primeira vez desde março que a previsão da inflação fica abaixo de 6%. E quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário necessariamente acompanhe o crescimento. Para atingir a meta da inflação, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, aumenta ou diminui a taxa básica de juros, a Selic,
que hoje está em 13,75% ao ano, sendo o maior percentual dos últimos 6 anos. Para o ano que vem, a meta da inflação foi fixada em 3,25% e só vai ser cumprida se variar entre 1,75% e 4,75%. De acordo com o Boletim Focus, a previsão para 2023 é de 5% de inflação. A queda da estimativa de inflação acontece junto com o corte de impostos sobre combustíveis e energia elétrica. Além da redução de tributos, a desaceleração do nível de atividade mundial também contribui para a queda da inflação, ao impactar para baixo os preços das commodities, que são os produtos básicos com cotação internacional, como petróleo e alimentos. O mercado financeiro prevê também a alta do produto interno bruto de 1,2% este ano. A previsão dos economistas dos bancos é que a economia brasileira cresça 2,67% em 2022. Já para o ano que vem, a previsão de alta ficou estável em 0,50%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A estimativa é de queda na inflação, mas os juros do cartão de crédito continuam nas alturas, uma situação bem preocupante. Olha só, os juros do cartão de crédito no mês de agosto chegaram a quase 400%. Este é o maior índice dos últimos 5 anos. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. A taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiram de 349,9% ao ano em julho para 398,4% ao ano em agosto. É a maior taxa desde agosto de 2017. O crédito rotativo do cartão de crédito é cobrado por quem não consegue pagar o valor total da fatura na data do vencimento, mas não quer ficar inadimplente. Analistas alertam que essa é a linha de crédito mais cara do mercado e deve ser evitada. A recomendação é que os clientes bancários paguem todo o valor da fatura mensalmente. Os juros bancários têm aumentado nos últimos anos por causa da elevação da Selic, que é a taxa básica de juros da economia ditada pelo Banco Central. Com isso, o Banco Central tenta conter a disparada da inflação. Hoje, a Selic está em 13,75% ao ano, o maior patamar dos últimos 6 anos. De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros cobradas nas operações com empresas recuou para 22,8% ao ano em agosto. Já nas operações com pessoas físicas, os juros subiram para 53,9% ao ano em agosto. No cheque especial das pessoas físicas, a taxa subiu de 127,4% ao ano em julho para 128,6% ao ano em agosto. É a maior taxa desde junho deste ano. E o índice de confiança da indústria, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, recuou 0,8 ponto em setembro e alcançou 99,5 pontos. Mas nas médias móveis trimestrais, a queda ficou em 0,6. Os números foram divulgados hoje no Rio de Janeiro. Os números mostram que o índice situação atual caiu 1,9 ponto, passando para 100,9 pontos. Já o índice de expectativas variou 0,1 ponto, chegando a 98 pontos e se manteve relativamente estável. O indicador mostrou ainda que, em setembro, 11 dos 19 segmentos industriais monitorados pela sondagem registraram retração. Nas avaliações que integram o ISA, a percepção dos empresários em relação à situação atual dos negócios recuou 4,1 pontos para 97,6 pontos, o que representou uma piora e foi o que mais influenciou negativamente o resultado no mês. É o menor nível desde março, quando ficou em 91,9 pontos. Os pesquisadores consideram que o resultado parece estar atrelado também a uma percepção de queda na demanda. O indicador que mede nível de demanda apresentou queda de 1,7 ponto para 101,5 pontos. No entanto, o indicador que mede o nível dos estoques variou 0,3 ponto, se manteve estável e permaneceu com resultado favorável abaixo de 100 pontos.
Pelo terceiro mês consecutivo, a produção nos próximos 3 meses mantém trajetória negativa entre as expectativas. Em setembro, houve recuo de 1 ponto para 91,1 pontos. Esse é o menor patamar desde março. Naquele mês, ficou em 90,3 pontos. Apesar disso, para os próximos 6 meses, o indicador que mede a tendência dos negócios mostra recuperação pelo segundo mês, desta vez de 1,7 ponto, passando a 98,5 pontos e se aproximando dos patamares observados no último trimestre de 2021. Houve queda também no nível de utilização da capacidade instalada da indústria, que em setembro caiu 1,4 ponto, retornando ao patamar observado em maio de 2022, quando ficou em 80,8%. Segundo economistas, o recuo em setembro da confiança da indústria foi influenciado por uma percepção dos empresários de queda na demanda por produtos industriais de todas as categorias de uso, exceto nos produtos de consumo de bens não duráveis. Os caminhoneiros autônomos têm até às 6 horas do dia 10 de outubro para pedir o auxílio caminhoneiro. Este benefício social prevê pagamento de R$ 1.000 por mês aos beneficiários, entre os meses de agosto e dezembro. No último sábado, foi feito o pagamento do terceiro lote do auxílio para 341.486 transportadores autônomos de carga em todo o Brasil. Considerando os 3 lotes pagos, um total de 360.712 caminhoneiros recebeu o chamado benefício emergencial aos transportadores autônomos de carga, Bem Caminhoneiro. O volume total de recursos ultrapassa R$1 bilhão. Os transportadores que receberam o benefício, além de estarem com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, tiveram operações de transporte registradas na ANTT em 2022 ou preencheram a autodeclaração até o último dia 12 de setembro. A Caixa iniciou o pagamento em 9 de agosto para mais de 190 mil beneficiários. O crédito é realizado em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Quem realizar a autodeclaração até às 6 da tarde do dia 10 de outubro e atender aos critérios, vai receber as próximas parcelas do benefício. O próximo processamento das informações pela Dataprev para a identificação dos elegíveis ocorrerá no período de 12 a 18 de outubro. O pagamento do 4º lote será no dia 22 de outubro. Um simples acidente, um tropeço em um tapete ou escorregão no piso molhado pode mudar uma vida. Setembro é um mês também dedicado ao idoso, para a gente dar um alerta, chamar a atenção mesmo para os riscos de quedas e trazer algumas dicas para evitar esses acidentes que, na maioria das vezes, ocorrem dentro de casa. As quedas são uma verdadeira ameaça à saúde e à vida dos idosos. Dados do Ministério da Saúde mostram que 30% da população acima dos 65 anos caem pelo menos uma vez ao ano. E desse total, 25% precisa ser hospitalizado. A pesquisa ainda aponta que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa. O idoso ele acaba apresentando um quadro que a gente chama de sarcopenia, que é uma perda dessa massa muscular. Isso acontece de forma natural devido à carga hormonal que vai diminuindo com o passar do tempo. E a sarcopenia ela leva à fragilidade no idoso, leva à perda da propriocepção e com isso o idoso apresenta mais propensão a quedas em domicílio. Fazer atividades físicas com frequência e manter a alimentação em dia ajuda a ter um envelhecimento de qualidade. Porém, algumas adaptações em casa são bem-vindas para evitar esses acidentes. Existem algumas medidas que são muito importantes para serem tomadas em domicílio, principalmente o uso de barras de segurança no banheiro, evitar o uso de tapetes pela casa, você condicionar a casa para o idoso, como por exemplo tirar todos os degraus, fazer que essa casa seja mais dinâmica, que o idoso com essa perda de propriocepção fique mais fácil para ele deambular dentro da casa, dentro do domicílio. Trocar o uso de calçados, evitar o uso de calçados lisos, chinelinho, havaiana, muito liso, uso de solados antiderrapantes. Dentre essas medidas são muito importantes para evitar a queda no idoso, né? No mercado de produtos para a segurança do idoso, a variedade aumentou e a tecnologia evoluiu nos últimos anos. As indústrias têm investido muito, na tecnologia para dar qualidade de vida, evitar prevenção contra quedas, contra acidentes.
a gente tem mais facilidade e está indicando, auxiliando eles, né? Dependendo da necessidade deles, nós estamos oferecendo o produto que vai ajudar ele na prevenção. E vale ressaltar que em casos de acidentes, a orientação é não mexer no idoso. A principal recomendação é não mexer no idoso. Pode ser que ele tenha uma fratura de coluna associada, então é importante que algum profissional habilitado seja adequado para abordá-lo nessa situação. O ideal é ligar para o 192, que é o serviço de urgência e emergência. A partir daí eles irão transportar esse paciente para algum hospital. São dicas importantíssimas aí para garantir, né, a saúde dos nossos idosos. Vamos para o intervalo, gente. Você vai ver a seguir que depois da goleada em Paris, né, a gente traz os detalhes sobre a agenda da seleção brasileira até a estreia da Copa do Mundo do Catar. E também o Ministério da Saúde lança a campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você de casa sempre ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia. O Ministério da Saúde lançou esta semana uma campanha com o objetivo de incentivar ainda mais a doação de órgãos no país. Amor para superar, amor para recomeçar. É a frase inspiradora dessa campanha importante. Até setembro deste ano, cerca de 12 mil transplantes de órgãos e tecidos foram realizados no país. Em 2021, foram 23.500 procedimentos. Em número de cirurgias realizadas este ano, em primeiro lugar vem o transplante de córnea, com quase 7 mil, seguido pelo rim, fígado, coração e pulmão. Com o tema Amor para Superar, Amor para Recomeçar, a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos e tecidos de 2022 quer alertar a população sobre a importância da doação. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, por meio do Sistema Único de Saúde. O SUS é responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes no país. É importante essa data para nós, para que nós possamos sensibilizar as pessoas para a doação de órgãos, né? Que essa conversa aconteça no seio familiar e que nós possamos manifestar ainda em vida o desejo de ser doador. No total, 600 hospitais estão autorizados a fazer esse tipo de cirurgia e o investimento do governo federal já chegou a 1 bilhão e 300 milhões de reais este ano. No entanto, mais de 59 mil pessoas ainda estão na lista de espera para receber um órgão. Por isso, o Sistema Nacional de Transplantes tem formulado estratégias para aumentar a oferta de órgãos e tecidos e reduzir a fila. O Brasil tem as suas particularidades, os familiares precisam reiterar, né, concordar, mesmo que haja a decisão dos próprios indivíduos, dos próprios CPFs, mas isso apenas reforça, né, a grandeza das famílias brasileiras e o quanto o Programa Nacional de doação de órgãos e tecidos precisa ser enaltecido todos os dias. Pois é, o Brasil é referência, né, nesse assunto, é o segundo país que mais realiza transplantes no mundo. Vamos de notícias internacionais agora. A ONG ambientalista Greenpeace jogou 18 grandes blocos de pedra no fundo de uma área de conservação marinha na costa da Cornualha, sudoeste da Inglaterra, para evitar a pesca destrutiva de arrasto, praticada principalmente por embarcações francesas, espanholas e britânicas. A tripulação do Arctic Sunrise, um navio do Greenpeace, jogou 18 grandes pedras no mar a cerca de 200 quilômetros da costa da Cornualha, no Canal da Mancha. O local é uma área de conservação marinha no sudoeste da Inglaterra. A iniciativa tem como objetivo evitar a pesca destrutiva por arrasto, praticada principalmente por embarcações francesas, espanholas e britânicas. As pedras de calcário pesam entre 500 quilos e 1.400 quilos e foram lançadas na quinta-feira em uma parte da zona de conservação Southwest Dips, localizada a cerca de 190 quilômetros a sudoeste da costa inglesa.
Colocamos grandes pedras de calcário no fundo do mar para criar uma barreira submarina protetora que deixa a área fora dos limites da pesca destrutiva. Posicionar essas pedras impede imediatamente a prática de arrastar pelo fundo do mar equipamentos de pesca pesados que destroem os habitats e afetam o carbono. A ONG planeja coletar mais blocos de calcário para ampliar a barreira. Quase um quarto das águas territoriais do Reino Unido são áreas protegidas. O governo disse em fevereiro que novos decretos para proibir o arrasto nas 4 áreas marinhas protegidas estão sendo finalizados, mas não deu um cronograma. E olha que curiosa, interessante e valiosa essa história. Cientistas descobriram os restos de elefantes de 12 mil anos no sul do Chile. De acordo com os cientistas, os gonfóteres, um parente do elefante moderno já extinto, circulou no sul do Chile há milhares de anos e pode ter sido alvo de grupos de caçadores que habitavam esta região. As enormes criaturas pesavam até 4 toneladas e podiam atingir os 3 metros de altura, levando os cientistas a acreditarem que seriam alvo predileto dos grupos de caçadores da região. Os investigadores apontam que a descoberta também lhes permite estudar o impacto humano na região e como a alteração do clima afetou os animais daquela região durante este período. Ainda de acordo com os pesquisadores que estiveram no sítio arqueológico, a influência que os humanos tiveram no ambiente há 12 mil anos é muito semelhante ao que está a acontecer agora a nível ambiental. E de volta aqui ao Brasil, a gente traz informações sobre uma caminhada de fé. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, participou da 10ª Caminhada da Família, que levou aproximadamente 5 mil pessoas às ruas de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O tema da caminhada este ano foi Eu e Minha Família Abraçamos o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Mais de 3 quilômetros de plena animação. A 10ª Caminhada da Família, realizada neste final de semana na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, reuniu famílias inteiras na alegria de ser igreja em estado permanente de missão. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, participou da caminhada ao lado do vigário episcopal de Jaboatão, Padre Rogério Silva. Os trios elétricos comandaram os momentos de louvor e oração pelas ruas da cidade. O povo estava mesmo sentindo falta desse movimento todo. Mais uma vez estamos aqui em Jaboatão participando da Caminhada da Família, esse ano com um foco especial para o Congresso Eucarístico Nacional. Eu e minha família abraçamos o Congresso Eucarístico Nacional. É o tema que está sendo colocado para a caminhada deste ano. E é uma ocasião oportuna para evangelizar a família, demonstrar a nossa solidariedade para com as famílias que enfrentam dificuldades. Precisamos então estar juntos para nos fortalecermos e vivermos juntos também a palavra de Deus. Alguns fiéis aguardavam a chegada dos trios com a imagem da Sagrada Família na praça de eventos da cidade. E logo as 4.000 cadeiras foram ocupadas para o momento da missa. Dom Fernando presidiu a celebração ao lado dos padres responsáveis pelas 8 paróquias do vicariato. O barulho da caminhada foi substituído pelo silêncio da oração e pela atenção às palavras do arcebispo, que lembrou a todos o valor das famílias e sua responsabilidade na vida pastoral da igreja. É uma grande alegria, uma grande satisfação poder voltar depois de 2 anos, nesse novo estilo agora, nesse vicariato recém-criado. São 8 paróquias envolvidas, muitas famílias, muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos, muitos idosos, todos aqui na rua, sendo essa igreja em saída, anunciando Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, rumo ao Congresso Eucarístico Nacional. A 10ª Caminhada da Família foi a culminância da Semana Missionária do Vicariato Jaboatão. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Agora chegou a hora de você acompanhar aquele recado especial. Você que acompanha o Pauta Aberta todos os dias, né? Aquele recado especial que está trazendo minha amiga Juliana. Boa tarde para você, Juliana.
Boa tarde, Odilon. Boa tarde para você de casa. Você que está cansado de conviver com os sintomas da próstata aumentada, perdendo noites de descanso, pois levanta várias vezes para ir ao banheiro, sente um incômodo na hora da micção, aquela sensação de bexiga que não esvazia nunca, perdendo a vitalidade, já tentou de tudo e nada resolveu? Hoje eu trago uma boa notícia. Chega de sofrer, pois chegou o Golden Prosh, com o composto mais completo do mercado no combate aos problemas prostáticos. Desenvolvemos o Golden Prosh pensando em você, homem, que vê a sua qualidade de vida se acabando dia após dia e não sabe mais o que fazer. E para você, mulher, também que gosta de cuidar de quem você ama. O Golden Prosh tem em sua poderosa fórmula vários ativos importantes para a saúde do homem. Dentro deles, o licopeno de tomate 100% natural, isento de efeitos colaterais e sem contraindicação. Com o Golden Prosh, você vai prevenir o combate do inchaço da próstata, além de reduzir a vontade de ir ao banheiro toda hora, principalmente à noite. Combater também o envelhecimento da próstata, regularizar os seus hormônios. Além de todos esses benefícios, você terá uma sensação de bem-estar, pois terá noites de sono tranquilas, sem ter que ficar levantando toda hora para ir ao banheiro. O Golden Prosh, ele tem frete grátis para todo o Brasil. E entrando em contato com a gente agora no WhatsApp, falando que você viu aqui na TV Evangelizar, no 419950-02061, você vai ter uma super promoção. Ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua telinha. Tá com você, Edilon. Valeu, Juliana. Você ouviu o recado, agora ela está esperando a sua ligação. Bom, trazendo aqui para uma curiosidade que viralizou nas redes sociais, olha só que história inusitada, né? Uma dupla incomum decidiu entrar num supermercado. Veja. A cena inusitada foi flagrada num supermercado na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Os clientes ficaram assustados, foram pegos de surpresa com o que aconteceu e registraram o momento em que o homem circulava pelos corredores do supermercado montado num cavalo. Como ele entrou com o animal no estabelecimento sem autorização, os seguranças logo foram atrás da dupla, que saiu rapidamente do local. Um susto daqueles, hein, para quem estava no mercado. Que susto mesmo. Futebol, em jogo isolado do Brasileirão, ontem à noite na Vila Belmiro, o Santos, que vinha de 3 derrotas seguidas no campeonato, venceu bem o Atlético Paranaense. Veja os gols. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Atlético Paranaense e saiu na frente aos 35 minutos do primeiro tempo com Luan de cabeça. No segundo tempo, a partida ficou ainda mais disputada, com lances de gol para os dois lados, mas quem marcou o segundo foi o Peixe, já no fim da partida. Placar final na Vila Belmiro, Santos 2, Atlético Paranaense 0. E 8 jogos fecham hoje à noite a 28ª rodada. Destaque para o jogaço entre Palmeiras e Galo, jogo em Belo Horizonte. No estádio do Maracanã, às 7 horas da noite, tem Fluminense e Juventude. No mesmo horário, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Atlético Goianiense. E ainda às 7 horas da noite, o Fortaleza joga na Arena Castelão contra o Flamengo. E o Coritiba joga no Couto Pereira contra o Ceará. Às 9 horas da noite na Arena Pantanal, tem Cuiabá e América Mineiro. E às 9h45 da noite no estádio do Mineirão, tem o clássico do futebol brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras. No estádio gigante da Beira-Rio, tem Internacional e Bragantino. E também às 9h45 da noite, no estádio da Serrinha, tem Goiás e Botafogo. A goleada da seleção brasileira em Paris de 5-1 sobre a Tunísia, você viu os gols aqui no Pauta Aberta ontem na hora do jogo, foi a despedida em campo da equipe de Tite antes da Copa do Mundo. Agora, o próximo compromisso será dia 24 de novembro contra a seleção da Sérvia na estreia da Copa. Mas a agenda da seleção, da convocação oficial, a chegada no Catar, está repleta até lá. Confira. Depois da vitória de 5-1 contra a Tunísia no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2022 no Catar, o calendário da seleção brasileira já está definido. No dia 21 de outubro, o técnico Tite deve disponibilizar para a FIFA o nome dos 55 jogadores pré-convocados para o Mundial. No dia 7 de novembro será feito o anúncio dos 26 convocados para a Copa. Os jogadores se apresentam no dia 14 de novembro na cidade de Turim para a preparação. A viagem para Doha acontece no dia 19 de novembro. Nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro, o Brasil treina em Doha. A estreia da seleção brasileira será contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, no estádio de Lusail.
todas as expectativas agora, né, da torcida para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. E com essa a gente se despede, Pauta Aberta está chegando no fim. Muito obrigado pela sua companhia, ótimo finzinho de tarde para você. A gente tem um novo encontro marcado amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.